Olá, olá! Seja bem-vindo à quarta e última aula da trilha da procrastinação. Eu sou Sabrina Amaral, psicóloga, e se você está acompanhando as aulas anteriores, com certeza já aprendeu muito sobre procrastinação. E hoje nós vamos falar sobre quais são os métodos para driblar a procrastinação, o passo a passo, o segredo para você destravar isso de uma vez por todas. Bora lá? Muito bem, mas antes da gente destravar essa procrastinação de uma vez por todas, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações, que aqui tá cheio de conteúdo que vai ajudar você a desenvolver a sua competência e se tornar o profissional mais desejado do mercado. Bom, vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu nessa aula até agora? Primeiro, a Leila introduziu para vocês um pouco do conceito da procrastinação, mas numa perspectiva da neurociência, para você entender como tudo é processado na sua cachola. Depois a gente entrou nas causas da procrastinação, a gente falou um pouquinho dos principais pontos que levam a gente a entrar nesse ciclo de procrastinar. Por fim, a Leila introduziu os tipos de procrastinadores e você já deve ter feito o seu teste, identificou qual que é o seu perfil de procrastinação para poder fazer um plano muito legal e vencer isso de uma vez por todas. E hoje nós vamos falar sobre métodos práticos para você driblar a procrastinação. Vamos lá? Bom, a pergunta que não quer calar. Qual é o melhor método para você vencer a procrastinação? Aquele que funciona para você. Ah, Sabrina, isso é pegadinha, né? E como é que eu vou saber qual é o método que melhor funciona para mim? Experimentos, tá? Então você vai achar aqui várias dicas que a gente vai dar para você hoje. Você tem aplicativos, você tem livros, você tem templates, você tem o famoso papel de pão que você anota as coisas. E como é que você vai descobrir o que funciona para você? Testando. Você sabe qual que é a grande beleza dos experimentos? É que se você usar uma técnica para ver se ela funciona e ela der errado, a pior coisa que pode acontecer é nada. Você volta ao estado original para testar uma outra hipótese, fazer um novo experimento. Então, assim, não tenha receio de testar, de experimentar para ver o que de fato funciona para você, tá? A primeira habilidade que você precisa desenvolver nesse sentido é a autoconsciência. Inclusive, essa é uma competência do futuro do trabalho. No Fórum Econômico Mundial, eles soltaram 10 competências dos profissionais que vão precisar se desenvolver nos próximos 5 anos, de 2023 a 2027, e a autoconsciência é uma delas. É essa habilidade de você se perceber, de você entender, puxa vida, por que eu procrastino? Em que tipo de situação isso acontece? Quais são as causas que me levam a procrastinar? Se você não viu a aula 2, já vou deixar o link em algum lugar aqui para você assistir, né? Qual que é o tipo de procrastinador que eu sou? Eu mesclo mais de uma característica? Aonde que eu me percebo? Então, essa autoconsciência vai de um lugar de você se conhecer, de você se compreender e aceitar. Porque a gente briga com isso, a gente não quer aceitar as coisas. E vou te contar, a gente não tem como mudar as coisas que a gente não aceita primeiro, tá legal? Então, nessa autoconsciência, você precisa identificar causas e padrões da sua procrastinação. E na nossa voz, aliás, na nossa cachola, a gente tem uma voz. Eu gosto de brincar que é como se a gente tivesse um narrador, como se o Galvão Bueno estivesse dentro da nossa cabeça, que são esses pensamentos intrusivos, né? E ele fica narrando, gente, do pior jeito possível. Ele fala assim: ah, Sabrina acordou hoje de manhã, tá cheia de tarefa para fazer, não vai conseguir, vai procrastinar de novo. Será que vai dar certo dessa vez? Ela vai adiar aquilo mais um pouquinho porque ela é muito perfeccionista. E a gente fica se criticando e não percebe esses pensamentos intrusivos. Uma coisa que você precisa saber sobre os pensamentos. Pensamentos não são fatos, pensamentos são só ideias e como qualquer ideia, eles podem e devem ser questionados. Então, vá mapeando essas vozes introjetadas na sua cabeça que são críticas, que são hiperdemandantes, o que elas estão dizendo para você, né? E aqui eu trouxe uma tirinha que eu emprestei aqui de um perfil muito legal do Instagram que chama a Mini Guia TDAH.
Vale a pena você seguir. E ela traz aqui uma técnica simples para você lidar com esses pensamentos intrusivos. Primeiro, você tem que tratar esses pensamentos como se fossem um visitante estranho que entra na sua loja, né? Não adianta você querer brigar com o pensamento, porque você vai perder essa batalha e vai demandar uma energia lascada. Então, aceite que eles estão ali. Da mesma maneira que eles vieram, eles vão embora, eles não vão durar para sempre, eles não definem quem você é, eles estão ali, mas eles não representam o seu valor e não vão transformar a sua atitude numa profecia autorrealizável de fracasso. Eles são só nuvens passageiras, tá? Então, essa é uma técnica interessante. Dica número 2 é você trabalhar o seu ambiente para que ele fique cada vez mais produtivo, tá? Então, organize a sua mesa de trabalho, se livra desta praga do celular, deixa isso no silencioso, desativa as notificações, inclusive aquela vibraçãozinha que faz quando chega uma notificação, fica Isso é altamente ansiogênico, desconcentra você. Faça aqui um gerenciamento e um mapeamento de quais são as interrupções, se é celular, se é barulho, se são pessoas que estão ali te interrompendo o tempo todo, se é aquele chat maldito que fica ali minimizado, as notificações do povo pingando, perguntando um monte de coisa para você. Então você precisa tornar o seu ambiente minimamente produtivo, seja ele externo, seja ele interno. Lembra dos pensamentos intrusivos? Uma boa ideia é você escrever tudo aquilo que está te atormentando no papelzinho e deixar do lado ali, para limpar o espaço aqui e você conseguir produzir melhor. A dica número 3 é você fazer uma lista de atividades. Isso é muito bom para aquele tipo de procrastinador que não sabe por onde começar. Então você vai pegar ali tudo que você tem que fazer, jogar num papel, organizar em ordem daquilo que é urgente, daquilo que é importante e colocar um passo a passo SMART, específico, mensurável, atingível, realista, num tempo específico. Você vai se organizar listando isso. Vale post-it, vale Trello, vale listinha de atividades, vale você colocar na agenda do Google os lembretes, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais de ferramentas para o final, mas você precisa se organizar naquilo que você tem que fazer, tá bem? Ter clareza e visibilidade. Esta é a dica do milhão mais ignorada pelas pessoas. Porque, no geral, quando a gente tem um atingimento de uma coisa que a gente deveria fazer, o pensamento automático é: não fez mais do que a sua obrigação. Pois é. Você não escutou isso quando era criança? Pois é, tirei 10, pai. Poxa, filha, não fez nada mais que a sua obrigação porque você só estuda. E a gente carrega essas programações mentais. Então, você identificar quais são os ganhos que você teve, estabelecer um pequeno sistema de recompensas à medida em que você evoluiu, você vai se sentir muito mais motivado. Atingiu um pequeno passo daquele plano grande da fatia do elefante, pegou uma fatia ali, eliminou, tirou da frente, celebra, se reconheça, faça uma pausa, se dê um café, olhe no espelho e fale muito bem, compartilhe isso com alguém, enfim. Encontre uma forma de você adestrar o seu cérebro, ensinar para ele: querido, nós fizemos aqui uma coisa muito legal, então encontre aí um sistema de recompensas que funcione para você, tá bem? E essa é uma tirinha muito bacana, eu gosto muito dessa ilustradora, a Alice, e ela traz aqui 2 quadrinhos, tá vendo? Ó? Então, às vezes, você admira a força, a coragem, a determinação das pessoas que estão no topo, né? Como se aquilo fosse o lugar para se estar, o lugar em que você deve atingir. Só que você precisa valorizar igualmente aqueles dias de luta. Sabe aqueles dias de luta em que você não tem vontade de levantar da cama, em que você tá vontade de ficar encolhido ali, só esperando o dia passar? Quando você está naqueles momentos de baixa, pois é, e você supera isso, isso também é motivo de celebração. Tem dia que o seu melhor vai estar aqui, tem dia que o seu melhor vai estar aqui, tem dia que o seu melhor vai estar aqui. A diferença de dar o melhor e de dar o máximo é que você está inteiro naquela atividade. Você deu o seu melhor, você se dedicou com todos os recursos que você tinha. Que é diferente de você dar o seu máximo, que é quando você fica exaurido e você dá até o que não tem e começa a entrar no cheque especial da energia emocional, da energia de ação, né? E acaba ficando cansado num déficit, tá bom? Rede de apoio. Gente, é muito legal você ter alguém para compartilhar as coisas.
que você conte dos seus planos. Nossa, eu tô com um projeto, com vontade de fazer isso, as etapas são essas. E aí você fala assim, nossa, hoje eu consegui fazer aquele pedacinho. E a pessoa vai celebrar junto com você, ela sabe do que você está falando e ela vai enaltecer essas características, ela vai fazer reconhecimentos e ver você. Então, pedir ajuda, delegar, eventualmente até tornar uma meta pública, porque daí a gente se compromete mais para fazer as coisas, já que tem outras pessoas que estão ali participando, né? E esse encorajamento, esse olhar de validação das outras pessoas pode ser um grande fator de motivação para você, tá? E é claro, se tá difícil de você lidar, mesmo seguindo todas essas dicas que a gente passou aqui, talvez você precise de uma mãozinha, né? A terapia é um caminho muito bacana para fazer isso acontecer, do que você ter que dar conta sozinho, você não tem que lidar com tudo sozinho. E às vezes poucas horas de terapia podem poupar você assim meses de sofrimento desnecessários, tá? Então lembre-se, pedir ajuda é sinal de força, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas de leitura, se vocês quiserem saber mais sobre procrastinação. Ferramentas que você pode utilizar, o próprio Trello que eu mencionei no início da aula. Você tem alguns aplicativos com meditações guiadas, com músicas que vão ajudar você em concentração. Então, você tem aqui o Coach Me, o Headspace, o Focus Wheel. Todos eles são aplicativos interessantes para você poder colocar em prática aqueles experimentos que o primeiro slide que eu compartilhei com vocês, vocês encontrarem a melhor técnica para poder colocar tudo isso para rodar, tá legal? Eu espero que essa trilha tenha sido muito proveitosa para vocês, que vocês tenham aceitado que todo mundo procrastina em algum momento da vida, mas que isso não define quem você é. E você precisa se conhecer melhor e colocar tudo isso em prática para vencer os altos e baixos desses desafios da vida, tá bem? E se você acha que essa trilha foi interessante, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam vencer a procrastinação. Já deixa o seu like aqui, comenta o que você gostou nessa aula, ativa o sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima!